Vamos dizer que você chegou na fluência, tá? Agora você fala espanhol e se vira bem. Mas e agora? Acabou? De jeito nenhum. Hoje a gente vai mergulhar no próximo nível. Como ir além da fluência? Como continuar evoluindo no espanhol? E o mais importante, como não estagnar? Se você quer manter seu espanhol sempre afiado, essa conversa é para você, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Papo Sincero. Aqui a gente conversa sobre os benefícios, as oportunidades, os mitos e as crenças e principalmente os desafios na sua jornada para aprender espanhol. Aqui o primo Jimmy. E se você for novo por aqui, saiba que aqui no canal tem conteúdos práticos para te ajudar a falar espanhol sem medo e sem complicações. Beleza? Então, no nosso papo sincero de hoje, como eu falei, a gente vai conversar sobre o que tem além da fluência. Como continuar evoluindo no espanhol e não estagnar, tá bom? Pensa na fluência como escalar uma montanha. Você chegou lá no topo. A vista é incrível e, é claro, você se sente vitorioso. Mas se você ficar parado, o frio começa a bater. A paisagem se torna monótona e você corre o risco de escorregar ou até cair. Com o idioma é igual. Chegar na fluência é uma conquista enorme, mas não é o topo da montanha. A língua é viva, ela muda, ela tem sotaques diferentes, gírias que aparecem e até somem. Se você não continua se mexendo, praticando e explorando, você corre o risco de congelar. E você não quer que seu espanhol fique congelado, né? Então, agora vamos ver os desafios da estagnação. Eu sei bem quais são os desafios quando a gente chega nesse ponto da fluência. Você pode estar pensando algo do tipo, por exemplo, eu falo, mas sinto que não aprendo mais nada novo. Será que não tem mais nada para aprender? Até parece que você chegou num platô, num teto, e as coisas que você aprendia rápido no começo, agora não tem mais. E é até engraçado, sabe? Porque, por exemplo, o outro dia estava conversando com a minha esposa, e a gente estava conversa, não sei o que, não sei o que, e de repente eu falei, sobrancelha. Aí a minha esposa parou e falou para mim, não é sobrancelha não, é sobrancelha. Eu falei, como que é? É, sobrancelha. Eu falei, credo, depois de mais de 20 anos, 21, 22 anos, agora eu sei como realmente se fala. Sempre, juro para você, sempre eu escutei sobrancelha. Aí ela explicou que pelo fato de se falar rápido, muitos acabam falando errado. É como se colocassem um N antes do B. Mas o jeito certo é sobrancelha. E pelo fato de eu estar ensinando agora, ela falou que eu preciso saber as coisas do jeito certo mesmo. Não é mais que no começo que se falar errado, tá tudo bem, né? Porque, aliás, é do jeito que a maioria fala. Então, ela mesma falou, muitos brasileiros falamos errado. Então, aí eu falei assim, nossa, depois de mais de 20 anos que eu acabei descobrindo isso, é isso, vivendo e aprendendo. Outra coisa que você talvez pode estar pensando seria, por exemplo, consigo me comunicar, mas perco alguns detalhes. Tipo aquela piada que você não entende, uma gíria nova que te deixa boiando, ou uma nuance cultural que passa batido. No dia a dia, no cotidiano, são coisas que acabam acontecendo. Outro pensamento muito comum é aquele de ter dificuldades com sotaques ou regionalismos muito fortes. Fora daquele sotaque padrão que você aprendeu, a coisa complica. E olha, não é só com você, viu? Até para nós, às vezes é complicado entender todo mundo, tá? Então, fica tranquilo. Outro pensamento que aparece muito é aquele que você sente que seu espanhol está começando a se enferrujar. Como você não pratica tanto, você acaba esquecendo algumas palavras ou, ou demora mais para formular algumas frases. Outro pensamento também muito comum, muito frequente que aparece é aquele que fala dos métodos que você usou até aqui não funcionam mais. Tipo as aulas básicas
ou alguns aplicativos que não desafiam mais. Eu mesmo usei o Duolingo por talvez uns 3 anos, mais ou menos. Era até bonito ver aquele número do foguinho, mas chega um ponto, ver aquele número crescer é bonito, mas chega um ponto que você fala assim, mas não estou aprendendo o bastante, não está me desafiando. Essa sensação é normal e é um sinal que você está pronto para o próximo nível. Então, agora a gente vai falar dos benefícios. O que você vai ganhar ao continuar evoluindo. E a boa notícia é que continuar evoluindo no espanhol depois da fluência te traz benefícios incríveis, que vão muito além do saber falar. Por exemplo, uma comunicação de verdade. Você vai entender as piadas, as entrelinhas, os trocadilhos e os sentimentos. Sua comunicação será muito mais rica e autêntica. Outro benefício é o mergulho cultural profundo. Você vai entender a alma de cada povo hispânico, suas tradições, seu jeito de viver, tudo isso através da língua. É como se tornar um deles. No caso, um de nós. A minha esposa, quando ela fala espanhol e ela conversa com outras pessoas que falam espanhol, as pessoas ficam surpresas e falam assim: nossa, nem parece que você é brasileira. E ela não fala perfeito. Ela tem o sotaque dela, tá? Ela tem as dificuldades dela, mas ela se comunica muito bem. Ela entendeu as nuances da cultura. Outro benefício é aquela confiança inabalável. Em qualquer situação, com qualquer sotaque, você se sentirá seguro, sem medo, sem vergonha, sem complicações. Você vai falar espanhol? Sim, senhor, para todo mundo. Não haverá mais surpresas linguísticas. Outro benefício são as oportunidades únicas, seja na carreira, seja para projetos próprios ou na vida, para experiências de intercâmbio mais aprofundadas. O espanhol avançado do avançado vai abrir portas exclusivas. A cara das pessoas, quando conversem com você, vai ser de surpresa do tão bom que você fala. E o melhor benefício é quando o estudo do espanhol se torna um prazer em aprender. Aqui, o estudo vira um hobby. A sua mente não traduz mais. Você pensa no espanhol. Toda hora tem uma descoberta constante, não uma obrigação. É a alegria de se aprofundar em algo que você ama. Então agora, chega de ficar parados. A gente não quer ficar congelado no topo da montanha, porque quando você chega no topo da montanha, uma hora você vai precisar descer. Mas descer não quer dizer esquecer ou ficar ruim. Quer dizer que você está dando continuidade para você subir novamente em alguma outra montanha, quem sabe até maior. E vamos ver 8 estratégias para ir além da fluência, beleza? A primeira é a imersão ativa e consistente em conteúdo autêntico. Não basta só assistir filmes e seriados dublados. Comece a ver conteúdos complexos sobre temas que te interessem. Pode ser documentários, pode ser de política, pode ser de história, ciência, entre outros. Tudo em espanhol. Ouça podcasts ou conteúdos longos de entrevistas ou debates. Assista peças de teatro se puder. O segredo aqui é buscar um conteúdo que te desafie, que use vocabulário e estruturas mais complexas. É como sair da piscina e começar a nadar no oceano. Segunda estratégia seria explorar os regionalismos e gírias com propósito. Cada país hispânico tem seu jeitinho de falar. E ainda assim, dentro do país, tem regiões que falam diferente. Aqui no Brasil também funciona igual. O pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, o pessoal do Rio, o pessoal de São Paulo, todo mundo fala com um jeitinho diferente. Então, eu não posso falar assim, eu vou falar que nem um brasileiro. Eu falar assim, eu falo que nem um brasileiro, é muito genérico. Sim, o brasileiro tem um jeito de se falar, mas ainda dentro do Brasil tem um outro jeito. A mesma coisa para nós. Então, não tente aprender todas as gírias do mundo hispânico, mas escolha um ou dois países que te interessem e mergulhe nos regionalismos de lá.
E às vezes esses regionalismos acabam sendo até outros idiomas. Eu já falei uma vez para você, na Espanha, se você pensa assim, vou estudar, vou aprender espanhol para ir lá na Espanha. Mas acontece que você vai nas regiões lá de, por exemplo, de Galícia, na região do País Vasco, e acontece que lá falam outro idioma, outro dialeto, muito diferente do espanhol. É como se você acaba indo a um país e acaba aprendendo dois idiomas. Lá na Espanha chega a esse ponto, porque na atualidade ainda se falam esses idiomas. Por exemplo, o Paraguai também tem um outro idioma além do espanhol. Os países andinos, tipo Peru, Bolívia, também têm um outro idioma, que nem todo mundo fala. No Paraguai, se não me engano, se chama Guarani. No Peru, na Bolívia, é o Quechua. Digamos que são idiomas esquecidos ou que somente se falam em algumas regiões, pequenas ainda. Para ser mais amplo, em questão de regionalismos, você pode ver seriados ou filmes do lugar. É mais difícil, tá? Porque no espanhol, por exemplo, geralmente os filmes são dublados no México para o Latinoamérica em geral, tá? Tem produtoras na Colômbia, tem produtoras também na Argentina que fazem para lá. Por isso, em questão de filmes, seriados, é mais complicado. Mas em programas ou podcast, no YouTube ou em plataformas de áudio, aí sim você encontra conteúdo nativo do lugar, tá? É mais fácil você encontrar bastante conteúdo nativo, beleza? Seja como for, preste atenção no contexto onde as gírias aparecem, tá bom? Isso vai te dar um sotaque cultural e uma capacidade de se conectar muito maior, tá bom? Próximo, a gente vai se aprofundar na leitura e na escrita avançada. Leia literatura clássica ou contemporânea em espanhol. Se for da sua área, artigos acadêmicos, editoriais de jornais de diferentes países. Na escrita, tente expressar ideias mais complexas. Escreva um diário de forma mais elaborada. Ou pode ir além com tentar escrever um livro, seja um conto, seja um ensaio, ou até mesmo o seu conhecimento. A escrita é como malhar o cérebro. Ela fortalece a sua capacidade de fortalecer ideias no idioma. A próxima estratégia é participar de debates ou discussões profundas. Para isso, procure grupos de conversação online ou presencial se puder, mas que discutam temas mais complexos, como filosofia, política, atualidades, artes. Por exemplo, tem uma época que eu fiz coaching e eu participava em grupos de hispânicos de diferentes lugares, da Colômbia, da Argentina, do Chile, do Peru, do México, tá? Onde a gente falava sobre a vida, sobre psicologia. Então, não é só bater papo, é argumentar, defender um ponto de vista, refutar ou negociar ideias. Isso te força a usar um vocabulário mais amplo e estruturas gramaticais mais estruturadas, além de treinar seu pensamento crítico em espanhol. A próxima estratégia eu coloquei num asterisco. Por quê? Porque estudar os nuances gramaticais e estilísticos para uma perfeição quer dizer que você tenha que dominar aquelas regrinhas gramaticais que você ignorou no começo. Tipo o uso dos pretéritos plusquamperfeitos, as conjugações complexas, o uso de preposições que mudam o sentido. Nesse caso, é quando você precisa ir para um mundo mais acadêmico. Então, se for o seu caminho, você precisa observar como os escritores, os jornalistas usam o idioma e a escolha de palavras. É como polir uma joia. Os pequenos detalhes fazem toda a diferença, tá bom? A próxima estratégia também tem um asterisco, porque para isso você precisa acompanhar a evolução constante do idioma. Que nem eu já falei, o idioma está sempre em constante evolução. Aqui, você precisaria acompanhar por perto, por exemplo, a Real Academia Espanhola, porque são eles que definem os fundamentos do idioma espanhol. Para isso, você precisa prestar atenção nas palavras novas, as tendências de uso, como
a tecnologia e a cultura pop influenciam o idioma. Se você se manter atualizado nesse requisito, você vai ser que nem um bom surfista, sempre pegando uma nova onda, tá bom? A próxima estratégia é buscar uma mentoria ou um intercâmbio cultural focado. Um professor especialista em espanhol avançado ou um mentor primo nativo pode te dar talvez feedback que você esteja realmente precisando, principalmente dos vícios de linguagem. Se puder, faça um intercâmbio ou vá morar fora do Brasil, para algum país hispânico da sua preferência. A nossa última estratégia é ensinar ou compartilhar seu conhecimento. A melhor forma de aprender algo é ensinando. Ajude seus amigos que estão começando, seus parentes, seus primos. Participe de fóruns do idioma. Crie conteúdo, seja escrito, seja audiovisual. Tem muito professor nativo, que nem eu, mas tem outros que são brasileiros, que estudaram, aprenderam. Tem uns que estão no começo da jornada e estão compartilhando esse conhecimento, e tem outros que não, que já estão formados, que já têm experiência, ensinando muitos alunos. Ao explicar e organizar o que você sabe, ensinando para os outros, você solidifica seu próprio conhecimento e descobre onde ainda precisa melhorar. Descobrir que você falava uma coisa errada depois de muito tempo, mais do que sentir vergonha ou desânimo, é uma sensação de surpresa de que ainda tem muito que aprender. Que nem eu falei no começo, aquela frase clichê, vivendo, aprendendo. Se alguém falou isso, é porque teve um motivo. Então celebre cada nuance nova que você aprender, cada regionalismo que você dominar, cada conversa complexa que você conseguir conduzir. A alegria de um espanhol que não para de crescer é uma recompensa constante. Lembre-se, a fluência é só o começo de uma jornada incrível de descobertas no espanhol. Não se acomode, não se estagne, não fique congelado. Use essas 8 estratégias como seu guia para continuar explorando a riqueza da língua, mergulhar fundo na cultura e manter seu espanhol sempre vivo, afiado e pronto para qualquer desafio. Qual é seu nível? Onde você está nessa jornada? E me conta nos comentários como posso te ajudar, tá bom? E se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Inscreva-se no canal para você aprender a falar espanhol sem medo e sem complicações, com muito conteúdo prático feito para você praticar bastante. Então chama alguém para praticar com você e aprender espanhol bem mais rápido, tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.